Bem, pessoal, essa é a nossa terceira aula. Nós vamos falar hoje sobre o calvinismo. Essa corrente da reforma protestante é a reforma de João Calvino, que vai acontecer na Suíça, certo? Então, como eu falei, Lutero é uma espécie de raiz que vai fazer com que a Europa toda entre nesse clima de que a infalibilidade papal foi questionada. Nem tudo que o Papa fala é cristal, é cristalizado, é sólido, porque uma pessoa, Lutero, desafiou a igreja, ao contrário de outros, como a gente já tem estudado. Nós estudamos outros que tentaram questionar o Papa e terminaram mortos. Lutero teve uma diferença, e isso é questão de prova, porque a reforma protestante iniciada por Lutero obteve sucesso, porque Lutero teve o apoio da burguesia, dos ricos comerciantes da Saxônia e da nobreza, do príncipe, certo? Porque eles tinham interesse nas ideias de Lutero. Calvino ele vai seguir quase a mesmo fundamento de Lutero, porque agora as reformas elas vão ter apoio da burguesia. Então a Igreja Católica, que era sólida, cristalizada, poderosa e única na Europa, ela vai ter vários focos agora de reformas, ela vai ter vários focos agora de pessoas contestando. Calvino é um deles. Então, quais são as características do calvinismo? Salvação pré-determinada. Isso aqui marquem aí no seu caderno, escreva bem grande. Predestinação. Essa é a chave para se entender o calvinismo. Predestinação pela fé. Para os calvinistas, você já nasce predestinado. Ou seja, a partir da hora que você nasceu, sua vida toda já está determinada. Se você vai para o céu, se você vai para o inferno, se você vai ser bom, se você vai ser ruim, não importa as suas atitudes. É a base do calvinismo, é a predestinação. Ou seja, enquanto a gente acredita hoje em dia na ideia de que o ser humano é uma folha em branco e todos os dias ele pode se reinventar, ele pode se modificar, e todos os dias, principalmente a autoajuda, que fala muito sobre isso, todo dia o ser humano pode se tornar algo diferente. Para Calvino não, você já nasce com a data da morte certa, com tudo na sua vida que você puder imaginar, já foi planejado, inclusive se você vai para o inferno ou não. Ah, mas eu fui uma pessoa boa, ajudei os pobres, dei esmola, fiz jejum, rezei. Não adianta. Você vai para o inferno do mesmo jeito, porque sua predestinação é essa. Então, essa é a chave da doutrina calvinista. Outra coisa que Calvino vai fazer, e é extremamente importante isso aqui, é dar liberdade religiosa e comercial. Poxa, comercial para quê? Vamos entender as intencionalidades. A Europa vivia agora a descoberta do novo mundo. A burguesia, como a gente já estudou em sala, lembrem, agora estava no poder. Não era mais o clero, não era mais a nobreza. Até o Papa foi questionado. Então, quem é que tinha mais dinheiro e poder na Europa agora? Os burgueses. Quem eram os burgueses, professor? Burguesia é comerciantes. Então, os burgueses, quando a gente estuda o descobrimento do Brasil, aqueles navegadores que queriam ir na Índia buscar especiarias, noz moscada, pimenta, enfim. Esses comerciantes que descobriram também, patrocinar a viagem de Pedro Álvares Cabral para o Brasil, de Cristóvão Colombo, eles estavam no poder agora. Então, Calvino criou uma ideia, uma igreja, lá na Suíça, para essas pessoas, para a burguesia. Lutero criou para a nobreza, Calvino criou para a burguesia. Ou seja, era uma igreja dos ricos. A igreja de Calvino era feita exclusivamente para a burguesia. Porque, olha, vamos raciocinar a ideia de Calvino. Você já nasce pré-determinado. É bom você ser pobre ou ser rico? Se você é pobre, passa fome, tem doenças, e tem uma pessoa que é rica, que não passa fome, cria os filhos direitinho, tem condição de vida, tem uma casa boa, não se molha na chuva, tem uma fazenda, tem abrigo, tem tudo na vida. Essa pessoa rica, segundo Calvino, é rica porque Deus quis e Deus premiou ela. Se você é pobre, é porque você merece ser pobre, que você está sendo castigado, e você é uma pessoa que Deus não lhe ama. Seu destino é o fogo do inferno,
porque você é um desgraçado na vida. Essa era a ideia inicial de Calvino. Porque os ricos são ricos porque Deus quer, porque eles são premiados. É uma espécie de prêmio. Você ser rico, porque sua predestinação é ser uma pessoa boa e bem-sucedida na vida. Isso aqui, lembrem, é a base de muitas igrejas que tem hoje em dia, tá certo? E liberdade comercial, ou seja, eu posso emprestar dinheiro a juros, eu posso praticar usura, eu posso praticar a luxúria, porque isso é bom para ele. O dinheiro é bom, a fonte da salvação está na grana para Calvino. E ele vai vir com outro lema: trabalhar para a glória de Deus e acumular riqueza. Deus não quer ninguém pobre, Deus não quer ninguém no lixo. Então você trabalha e você construa o seu. Mas eu trabalhei e não consegui acumular riqueza, não tenho uma casa, não tenho uma mansão. Que triste, que pena. Foi Deus que quis que você morresse pobre, assim. Então, Calvino vai trabalhar com a ideia da riqueza, do dinheiro, do acúmulo de dinheiro. E como é que essa revolução, essa reforma calvinista vai dar certo? Porque Calvino vai ser apoiado nada mais, nada menos por quem? Pelos ricos. Então, um rico, que a Igreja Católica dizia, dê dinheiro aos pobres. Se você tem dinheiro, vá dar o dinheiro à igreja. Deixa a herança para a igreja, deixa a herança para os pobres. É mais fácil um camelo passar no fio da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí Calvino diz, não, gente, não é assim não. Isso é tudo metáfora. Isso é tudo passado. Se você é rico é porque você trabalhou. E o trabalho, quem trabalha, Deus ajuda. Deus gosta de quem trabalha. Então Calvino vai trabalhar nessa ideia e vai ser bem aceita por quem? Pelos ricos, pelos poderosos da Europa. Então esse é o calvinismo. Por fim, a outra reforma extremamente importante é o anglicanismo lá da Inglaterra. É muito parecido com o catolicismo, gente, o anglicanismo. Quando a gente assiste lá, como eu já falei, o batizado da filha do príncipe Charles, do príncipe não sei quem lá da Inglaterra, esses batizados acontecem numa igreja, numa catedral, que a gente acha que é católica, mas não é. São igrejas anglicanas, tá certo? Como é que isso acontece? Como foi que surgiu o anglicanismo? Através de Henrique VIII. Essa história é engraçada. Henrique VIII, ele assume o trono na Inglaterra, certo? E, caso vocês não saibam, eu acho que eu já falei isso, eu acredito. Nessa época era muito comum, por exemplo, eu sou o rei da Inglaterra, vou casar com a filha do rei da França para estabelecer uma aliança. Então Henrique VIII ele resolveu se casar com uma rainha chamada Catarina, que era sobrinha do imperador da Itália e família do rei da Espanha, somente. É tanto, gente, que quando chega na Primeira Guerra, o Kaiser alemão era família do czar da Rússia, que era família do rei da Inglaterra, tudo era família ali, por culpa desses casamentos arranjados. Então Henrique VIII resolve se casar com Catarina. Catarina é uma mulher extremamente católica, tudo, ele se casa. Só que para se casar com Catarina, Henrique VIII precisava de uma licença, porque ela já era viúva. E aí ele manda o cardeal, que como eu falei, a igreja tinha representantes nelas em todos os reinos. Então ele manda o cardeal ir para Roma pedir ao Papa a licença para ele poder se casar com Catarina. Lá vai o cardeal Wolsey, pede ao Papa a licença, amicíssimo do rei Henrique, e o Papa concede, tudo bem, casa com Catarina. Ele se casou, tiveram uma filha, Maria I, que mais tarde vai assumir o trono por pouco tempo. Então, tiveram a filha Maria. E Henrique, outra série que vocês podem assistir é The Tudors, certo? Eu não sei se tem na Netflix, porque tem duas séries com o mesmo nome. Tem Tudors e tem The Tudors. É a segunda, certo? The Tudors. Eu não sei se tem na Netflix, eu acho que não tem. Então, ele se casa com Catarina, tem a filha Maria, só que ele queria um filho homem e não consegue ter um filho homem com ela. E ele vai ficando assim meio, tipo, vai enjoando o casamento. E ele estava andando no palácio, um dia conhece uma jovem muito moça chamada Ana da família Boleyn.
Ana Bolena. Diz, Ana, que bom, não sei o quê. E Ana era protestante, luterana. E ele resolve se casar com Ana. Eu quero casar com você. Só como é que ele ia casar se ele não era casado com Catarina? Então ele chama o cardeal, o Lúcio de novo, e diz, olha, vai lá no Papa, peça uma licença para eu separar de Catarina e casar com Ana. Gente, era óbvio que o Papa não ia ceder. Por quê? Já tinha dado a licença para ele se casar com Catarina. E outra, Ana Bolena era protestante. Aí ia mandar ele se separar. Catarina era sobrinha do imperador da Itália, de uma parte da Itália, né? Como eu já falei, a Itália era dividida. Ou seja, podia, vizinho do Papa, podia invadir lá o território do Papa. Era família também do rei da Espanha. Ou seja, ele não ia querer essa confusão para ele. Quando o Ossi chega, o Papa diz, não vai, não tem, já está casado, fique casado. Se a gente, o cardeal Ossi ainda diz ao rei, torne ela sua amante, mas Ana, no ouvido dele, sempre pedindo para ser esposa. Henrique VIII faz o seguinte, ele tenta várias vezes se separar de Catarina, só que o Papa não aceita. Olha a lógica dele. Já que a Igreja Católica não quer que eu não permita a separação, eu vou criar uma igreja para mim, em que o Papa seja eu, o chefe da igreja seja eu, e eu possa me casar e me separar quantas vezes eu quiser. Simples. E ele criou a igreja anglicana. Ou seja, quem era o chefe da igreja? Ele. E ele podia casar e separar quantas vezes ele quisesse, e assim foi feito. Então teve uma briga, o Ossi terminou sendo preso, né? Ele brigou, rompeu com a igreja católica e fundou a igreja dele, que a lei era ele podia fazer o que queria. Simples assim. Então o que é que ocorre na Inglaterra? O anglicanismo. Professor, qual é a diferença? Gente, muita minúcia, são besteirinhas que diferem a igreja anglicana para a igreja católica. Inclusive o Papa Francisco está tentando reunificar, porque Henrique VIII, gente, para você fundar a igreja, você tem que ter toda uma doutrina, um dogma, uma série de leis, de regras, e ele fez as regras da igreja anglicana bêbado, dentro de um quarto, com o bobo da corte, bêbado também, e foram lá escrevendo a doutrina do jeito, loucamente, do jeito que ele queria. Então, por isso que parece muito com a igreja católica, porque ele não teve, vamos dizer assim, criatividade de mudar muita coisa. Então tem bispo, tem arcebispo, não tem o Papa. Não tem muitas imagens, tem os padres usam as mesmas vestes que o da igreja católica, enfim. Então Henrique VIII fundou essa igreja, casou com Ana Bolena, teve uma filha chamada Elizabeth, que vai ser Elizabeth I, a rainha do ouro. Só que ele também não conseguiu ter um filho homem. E aí, ele andando lá pelo palácio, conhece uma outra moça, que agora me fugiu o nome, só muito jovem, ela, se não me engano, tinha 14 anos. Sabe, você não quer casar comigo, não? Mas você não é casado com Ana? Já estava enjoado de Ana, já teve muita briga, mandou matar Ana Bolena. E casou com a outra. E agora ele podia, ele tinha a igreja própria dele, só que Ana pediu que morresse sem dor. Aí ele mandou buscar um carrasco num outro país, fugiu lá, não lembro de onde foi, um carrasco muito famoso, para matar ela, torar o pescoço dela numa machadada só. Só que esse carrasco atrasou. Aí todo dia Ana Bolena se vestia, gente, imagina, dentro da cela, com as roupas de rainha, com as joias, e ia desfilando até chegar lá onde ela ia ser executada. E o carrasco não chegava. No outro dia, se arruma Ana Bolena, se ajeita, vai lá para ser executada. Quando chegava lá, o carrasco não veio. Isso foi acontecendo, acho que foi uma semana até que ela morreu, e Henrique se casou com a outra moça. E com ela teve um filhozinho, Eduardo. Mais à frente, já enjoado dessa terceira esposa, ele encontra uma outra. Você não quer casar comigo, não? Que moça engraçada, encantadora, começa a ter relações com ela. Eu quero. Ótimo. Mata a esposa, casou com a outra. E assim foi fazendo, viu? Era gostando de uma, matando a esposa. E outra coisa, toda mulher queria casar com ele. Gente, professor, com um rapaz que matava as esposas, gente, naquela época, não hoje em dia, naquela época, a mulher era um bicho muito interessante.
interesseira naquela época. Hoje em dia não existe, graças a Deus, mulher interesseira. Mulher não se casa com homem, com traficante de drogas, com nada. Só naquela época que acontecia isso. Mulher pensava muito em dinheiro, né? Tinha mulher que pensava em dinheiro. Hoje em dia a gente já extinguiu isso. Então, casava com um rapaz extremamente egocêntrico, como era Henrique VIII. Ele tinha gota na perna direita. Vocês já usaram o termo assim, eita, dor da gota serena. A gota é uma doença extremamente dolorosa. Ela formava uma bolha no joelho dele. Ele usava bengala. Elas não dormiam no mesmo cama que ele, porque de vez em quando a gota dele estourava. E era um monte de pus por todo o canto da cama. Mas as mulheres adoravam Henrique VIII. E assim se fundou a igreja anglicana. Ok? Então, próxima aula a gente vai falar sobre uma coisa interessante. O que é que a igreja católica fez? A igreja católica estava perdendo território. Já teve a igreja protestante, já teve a igreja calvinista, já teve a igreja anglicana. O que é que a reação da igreja católica, qual foi? Então vai ser tema da próxima aula. Para essa vocês vão fazer os exercícios da página 116, 117. Página 116 e 117, ok? Não esqueçam para a gente discutir durante as intervenções. São 5 questões, tá bom? As 2 primeiras para a nossa primeira intervenção e a 3, 4 e 5 para a nossa segunda intervenção, tá certo? Dúvidas durante as intervenções na semana, tá bom? Valeu!